No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês as noções básicas de radioproteção. Então você já pega o papel, já pega uma caneta e vamos estudar um pouquinho. Então, gente, né, antes de começar a nossa aula e falar um pouquinho das noções de proteção radiológica, a gente primeiro tem que saber o que de fato é a proteção radiológica, né? Então, se eu no vídeo ficar olhando para baixo, é porque eu tenho a minha colinha aqui, eu tenho o meu livrinho, tá? Tudo que eu fiz aqui nesse vídeo eu tirei do livro do Tawata, tá? E qualquer coisa eu tento colocar o link aí embaixo para vocês baixarem o PDF, que eu acho bem interessante. Esse livro me ajudou muito na faculdade. Então, todas as informações que eu vou tirando daqui, colocando no vídeo, eu tô tirando do livro dele, tá bom? Então, vamos começar a aula. Né? Como eu estava falando, antes da gente falar de noções de proteção radiológica, né, a gente tem que saber o que de fato é a proteção radiológica, né? E a proteção radiológica ou radioproteção, né, nada mais é que o quê? Como eu coloquei aí no slide para vocês, né? Um conjunto de medidas que visam proteger o homem e o ecossistema de possíveis efeitos indesejáveis causados pelas radiações ionizantes, né? Então vejam que eu marquei aí no slide de vocês, né? Visam proteger quem? O homem e o ecossistema. Sim, porque infelizmente, né, gente, a gente acaba meio que, eu acho que esquecendo uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que o pessoal não dá muita atenção a essa parte do ecossistema, né? A pessoa só fica mais envolvida, pensando mais na parte aqui do homem. Vamos proteger o homem. Só que o homem vive aonde? O homem vive no meio ambiente, num ecossistema. Então, a gente tem que sempre pensar nesses dois quesitos, no homem e aonde ele vive, no ecossistema que ele está inserido, né? E o que ela faz? Ela analisa os diversos tipos de fontes de radiação, as diferentes radiações e modos de interação com a matéria viva ou inerte e as possíveis consequências e sequelas à saúde e riscos associados, né? Então, é interessante, né, a gente ver isso, que o estabelecimento de normas regulatórias, né, os limites permissíveis e um plano de proteção radiológica para as instalações que executam práticas com radiação ionizante tem por objetivo garantir o quê? O uso correto e seguro dessas radiações ionizantes, tanto para a pessoa que está sendo exposta, a pessoa que está manipulando, no caso, os seres humanos, quanto o ecossistema que está em volta, né, que a gente está inserido nisso, né? E procedimentos para situações de emergência também devem ser definidos, né, para caso desvio da normalidade de funcionamento de uma instalação ou prática radiológica, né? Ou seja, gente, o que a gente já consegue entender desses dois slides que eu coloquei aí para vocês? Primeiro de tudo, proteção radiológica não é ligada somente ao homem, e sim ao homem e o ecossistema em que ele está inserido, ao meio que ele está inserido, né? A proteção radiológica se preocupa com isso, né? E segundo, ele faz análise de todos os tipos de fontes que a gente trabalha, deixa eu achar aqui, fontes de radiação, as diferentes radiações existentes no mundo, os modos de interação dessas radiações com a matéria, né? E as possíveis consequências e sequelas à saúde e riscos associados, ou seja, a radioproteção, ela está ligada, ela está diretamente visando a proteção do homem e do ecossistema em que ele está inserido, e ele faz essa análise de tudo que está envolvido, desde a radiação, qual é o tipo de radiação, qual é o tipo de fonte, o modo de interação da matéria com o ser vivo, e ela faz essa análise das possíveis consequências, né, que essa manipulação que a gente pode ter, que a gente faz com os materiais radioativos, né, faz com as fontes e tal, todas as consequências que a gente pode ter na nossa saúde a curto, médio ou longo prazo. Então, assim, pelo menos é isso que eu entendo desses dois slides. Eu acho essa forma de conversar com vocês é bem legal. A gente vai lendo, assim, os slides e depois a gente volta tentando ver o que a gente consegue absorver de cada slide. Então, vamos lá pro próximo. Aí a gente chega, né, no próximo slide, né, que eu coloquei para vocês o ICRP e o ICRU, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre eles, né, que são dois órgãos internacionais, né, e como tá escrito aí no slide para vocês, vamos ler, né. Os conceitos, procedimentos, grandezas e filosofia de trabalho em proteção radiológica são continuamente detalhadas e atualizadas nas publicações do ICRP, né, e existe também a ICRU, que cuida das grandezas e unidades, seu processo de aperfeiçoamento e atualização. Ou seja, né, a ICRP se preocupa com toda essa questão de proteção do trabalhador, né, e do público-alvo também,
Quanto o ICRU, ele cuida mais da parte das grandezas, né? Das grandezas que a gente usa para fazer as contas, para ver doses, para ver limite de exposição, essas coisas. Então, assim, vocês podem ver mesmo pelo nome, né? Porque ICRP, eu não sei falar inglês, é International Commission Radiological Protection. Ou seja, gente, a proteção, não sei falar inglês. Então, o ICRU significa o quê? International Commission Radiation Unity and Measure. Ou seja, é uma unidade e medida. Então, assim, vocês já tenham isso na mente de vocês, que ICRP é ligado à proteção, toda essa questão de proteção do trabalhador, do público-alvo que está sendo exposto à radiação. Quem faz são as atualizações, são as recomendações que o ICRP faz, né, para todo mundo recebe essas atualizações, e o ICRU, ele cuida mais da parte das grandezas, né, da parte das medidas, né, qual é o limite de dose, qual é o limite de dose no cristalino, qual é o limite de dose na pele, nas extremidades, né, na pé e mão. Então, assim, vocês eu acho que já podem ter essa distinção, né, de um para o outro, né. Só que vale uma coisa para a gente lembrar que também é bem importante, né, porque, assim, essas publicações, né, que o ICRP e o ICRU fazem, né, e distribuem para o mundo inteiro, né, chegam nos países, só que cabem a cada país, né, ver se eles conseguem seguir aquilo que está sendo recomendado, né, porque a gente também tem que pensar outra coisa, a realidade de cada país, né, a realidade aqui do Brasil não é a mesma realidade dos Estados Unidos, a realidade do Brasil não é a mesma realidade dos países da África. Então, assim, eu quero também que vocês entendam esse detalhe, né, que tanto o ICRP quanto o ICRU, eles são 2 órgãos internacionais, sim, eles fazem essas recomendações do que é certo. Olha só, para trabalhar certo, vocês têm que fazer isso. É recomendável vocês trabalharem assim. Só que cabe a cada país, né, quando chega essa recomendação para os países vejam, então, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Então, a gente vai dar um jeito aqui para tentar fazer parecido com isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que levar isso em conta também, né? A diferença de cada país, né? O desenvolvimento de cada país. Então, eu acho bem interessante vocês terem isso em mente, né? Porque, sim, não era, né, para variar de um país para o outro, era para todos os países serem iguais enquanto a isso, todas essas medidas de proteção, de medidas e tal, mas infelizmente, né, o mundo é esse que a gente vive hoje em dia e tem desigualdade em todo lugar, né, então, assim, eu quero que vocês tenham isso em mente também. E aí, né, gente, a gente chega à parte da proteção radiológica do ecossistema, né? Foi aquilo que eu falei no início do vídeo, né? A gente acaba não se atentando a essa parte do ecossistema e eu resolvi colocar aqui pra vocês, né, pra gente conversar um pouquinho sobre isso e ver que faz muito sentido, Então, eu vou ler pra vocês o que tá no slide, né? A preocupação com o meio ambiente, né, em proteção radiológica sempre teve como foco as pessoas que nele e dele vivem, né? Isso é óbvio, né? Foi o que eu disse lá no início do vídeo, né? A proteção radiológica, né? O foco dela é o quê? O ser humano e o ecossistema. Por quê? Porque o ser humano não vive sozinho no mundo. Não existe só o ser humano vivendo onde ele está, né? Ele vive ele vive em um ecossistema, em um meio ambiente que está à volta dele. Então, é sim, de fato, importante a gente cuidar desse meio ambiente que está em volta do ser humano, né? E eu também achei, assim, eu até separei aqui um parágrafo aqui interessante, porque a gente acaba não pensando nesses detalhes. E eu vou ler aqui pra vocês, e tipo assim, faz muito sentido. Só que muita gente esquece, né? E a gente não pode esquecer, não pode. Então eu vou ler aqui pra vocês o que tá escrito aqui. Quando se faz uma avaliação dos níveis de radioatividade natural, de dispersão de material radioativo por instalações do ciclo de combustível nuclear, principalmente das áreas de mineração e beneficiamento de material radioativo. A preocupação sempre foram os níveis de exposição ou contaminação a que as pessoas poderiam ser expostas, direta ou indiretamente, causando doses de radiação e riscos adicionais de dano à sua saúde. Ou seja, gente, o que está querendo dizer aqui nesse parágrafo se você não entendeu nada, né? Quando a gente começa a trabalhar com proteção radiológica e a gente vai para essa parte, né, do ecossistema, a gente tem que ver
todo o processo de trabalho, né? Todo trabalho, né, que a gente faz como profissional da área, né? Que vai afetar o meio ambiente, que consequentemente vai afetar o ser humano de uma maneira ou de outra, né? Como está aqui escrito, direto ou indiretamente. E aqui ele deu exemplos disso, né? Quando se faz a avaliação dos níveis de radioatividade natural, dependendo do trabalho que a gente possa estar fazendo, né? Em mineração, aqui ele até deu exemplo de mineração, né? Para fazer o ciclo do combustível nuclear, né? Que tem os minérios em Caetité, na Bahia. Tem em Resende também, em Resende eles fazem o combustível nuclear. Então, assim, todos esses profissionais, né, que trabalham nessas áreas, querendo ou não, eles têm uma exposição maior. Por quê? Porque eles estão lá trabalhando diretamente lá, eles estão batendo na rocha lá para tentar tirar as fontes de lá, o urânio de lá, entendeu? Para fazer todo esse processo de enriquecimento e depois fazer produzir, né, o combustível nuclear para a gente utilizar nas usinas, né, em Angra dos Reis. Mas, enfim, toda essa questão que mexe com o ambiente, né, a gente tem que estar ligado a isso. Porque, querendo ou não, a gente está trazendo riscos ao próprio meio ambiente, né, que a gente pode estar deteriorando, o meio ambiente que está em volta ali daquele espaço onde a gente pode estar trabalhando, e a gente está podendo também, né, trazer risco à saúde das pessoas que estão envolvidas naquele trabalho, entendeu? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é isso. A gente tratando de meio ambiente, a gente não tá só tratando o meio ambiente e tirando o ser humano de jogo. Não, muito pelo contrário. A gente sempre trabalha com o ser humano e com o meio ambiente juntos, né? Porque um não vive sem o outro, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso, né? Toda essa questão de meio ambiente, vocês sempre têm que ter em mente o risco que a gente pode trazer nos nossos trabalhos, né? Eu não sei onde vocês trabalham, onde vocês querem trabalhar, né? Mas dependendo do trabalho que a gente faça, né, a gente pode sim trazer risco ao meio ambiente, que consequentemente, né, a longo prazo ou a curto prazo também pode trazer o risco pra gente, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam daqui. Então, ó, né, no próximo slide aí eu coloquei um exemplo, né, disso que eu acabei de falar, né, que o quê? A ICRP, como eu disse antes, né, ICRP visa o quê? A proteção. Então, a gente já tem isso em mente, que a ICRP é proteção, né? A ICRP, em 2007, né, no capítulo 8 de uma publicação dela, da 103, ela estabeleceu claramente como objetivos para a proteção radiológica do ecossistema o quê? A necessidade global e esforço para, coloquei aí no slide para vocês. Primeiro, manter a diversidade biológica. Então, ou seja, a gente não pode matar espécie nenhuma. A gente não pode nem pensar nisso. A gente tem que manter a diversidade biológica do local onde a gente está trabalhando. Segundo, assegurar a conservação de espécies. Isso é óbvio, né? A gente não pode chegar no local, produzir a nossa usina, seja o que for, né? Fazer nosso minério ali e acabar com as espécies que ali vivem. A gente não pode fazer isso, gente, pelo amor de Deus. É só a gente ter um pouco de lógica, né? E a gente nunca vai fazer isso, mas enfim, tem gente que faz, né? Vamos deixar esse assunto pra lá. E terceiro, proteger a saúde e o status do habitat natural das comunidades e ecossistemas. Ou seja, a gente tem que chegar no local, produzir, né, trabalhar ali, fazer o que for ali. E a gente tem que, quando sair, a gente tem que deixar tudo igual do jeito que estava antes. A gente não pode chegar lá matando as espécies, destruindo todo aquele habitat. Não, a gente tem que trabalhar sustentavelmente. Basicamente é isso que ele tá falando aqui, né? A gente tem que ter... Eu acho que a pessoa tendo um pouquinho de lógica, tendo um pouquinho de... É que eu não quero chamar ninguém de burro, né? Mas infelizmente hoje em dia a gente vê muita gente burra, né? Muita gente com conhecimento, sim, mas burro nos atos, né? Fazendo atos burros, né? Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, porque senão vai começar aqui uma discussão fora do assunto aqui principal da aula, mas enfim, eu acho que a gente tendo um pouquinho de lógica na nossa mente, né? Pensando como ser humano normal, né, que quer conservar aquilo para as nossas futuras gerações, né, nossos filhos, nossos netos, né, a gente nunca vai fazer o que é errado no meio ambiente, né, e isso eu não digo só para trabalhar com radiação, não, isso não tem nada a ver só trabalhando na nossa área, não, trabalhando qualquer coisa, né, mas enfim, vou passar porque senão eu vou me aprofundar aqui no assunto que não tem nada a ver com a história.
Então, eu aqui separei também um parágrafo interessante, né, pra gente falar um pouquinho. Nessa publicação aí que eu mostrei para vocês, que está sendo mostrada aí no slide, né? A ICRP não propõe definir qualquer forma de limite de dose para o meio ambiente. Ela não quer colocar, olha só, limite de dose para o ambiente é 10. Tô aqui chutando um número aqui imaginário, né? Não, ela não fez isso, né? Ela só, aí que tá escrito aqui no restante aqui do parágrafo. Ela pretende usar alguns animais e plantas como referências para estabelecer ações de proteção em diferentes situações de exposição à radiação, né? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas certas espécies de algas, é porque eu não sou muito ligada a essa parte de biologia, mas eu já li uma publicação que eu não sei se é alga e tem mais algum tipo de, eu não sei se tem peixe, enfim, mas tem alguns tipos de algas que elas são mais propensas a estarem em ambientes cuja o nível de radiação naquele local esteja num determinado limite. Ou seja, se naquele local tem o nível de radiação, vamos dizer, está mais, né? Está mais do que era o limite, né? Essa alga já não vai aparecer. Então, assim, os biólogos que costumam trabalhar nessas áreas, quando eles vão lá fazer os estudos deles, né, a verificação, eles já conseguem ver por causa disso. Nossa, era para ter uma alga aqui, a alga não tá aqui, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui nesse ecossistema. Eles vão fazer os estudos, obviamente, né, e eles vão ver que sim, o nível de radiação está mais alto naquele local, então por isso que aquelas algas não estão ali, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante, essa parte dos trabalhos, né, também dos biólogos, né, que eu acho muito legal isso. Então, eu acho também que vocês deveriam saber disso, né, que sim, o nível de radiação pode ser pesquisado, pode ser medido, pode ser detectado com, vamos dizer, o aparecimento de determinados animais, micro-organismos ali no ambiente em volta, né, da onde você está trabalhando. Tanto que eu botei aí a foto para vocês de Angra, porque é normalmente em Angra, né, que eles fazem mais esses estudos, né, até porque Angra fica no lado do mar, então ali a espécie ali, o habitat ali que mora ali perto daquelas águas, então assim, é surreal, a diversidade é muita. Então os biólogos conseguem fazer esse trabalho de verificação, né, do nível de radiação ali na área através disso. Então, achei bem interessante trazer para vocês, né, para vocês terem essa noçãozinha aí. Então, né, depois de eu ter falado disso tudo, né, da gente ter conversado sobre o que é proteção radiológica, o que é proteção radiológica no meio ambiente, no ecossistema, da gente ter falado sobre o que é ICRU, ICRP, né, a gente finalmente, agora sim, a gente consegue falar, né, sobre os princípios de proteção radiológica, né, que a gente trabalha. E são 3 princípios, né? É o princípio da justificação, o princípio da otimização e o princípio do limite de dose. Então, finalmente, agora a gente vai falar sobre cada um deles. Glória a Deus. Então, o primeiro princípio que a gente vai estar falando aqui é o princípio da justificação, né? E vamos lembrar mais uma vez, né, desde o início do vídeo, né, que o objetivo da proteção é o que? A gente quer prevenir ou a gente quer diminuir os riscos, né, os prováveis riscos, né, que a pessoa está sendo exposta, né, à radiação possa ter na sua vida, né, a curto, médio e longo prazo, né? E o princípio da justificação é um desses, né, é um desses meios que a gente tem de fazer essa prevenção, de fazer essa diminuição dos possíveis riscos, né, que ela está tendo ali no seu momento de exposição à radiação, né? Então, como está escrito aí no slide para vocês, né, considera-se, né, que a dose acumulada num período de vários anos seja o fator preponderante, mesmo que as doses intermitentes recebidas durante esse período sejam pequenas. O que está querendo dizer aqui, gente? É que normalmente, né, eu vou dar exemplo que eu acho explicando, dando um exemplo, acho que fica mais fácil vocês entenderem, né? Basicamente, quando uma pessoa vai no médico, eu vou tentar trazer para o radiodiagnóstico, que eu acho que fica bem mais fácil para vocês estarem entendendo e também mais fácil para eu explicar para vocês, né? Quando a gente vai no médico, né, quando a gente vai tirar um raio-x, não sei, normalmente criança tira muito, né, porque criança quando tá na infância, ou cai muito, ou quebra muitos ossos, enfim, então sempre tá tirando raio-x.
E, querendo ou não, né, cada exposição que essa criança sofra na vida traz um risco para ela. Isso é óbvio, né? Então, pra gente também que já é adulto, e ainda mais pra uma criança, né? Que a criança tem uma quantidade, uma estimativa de vida bem maior do que a gente que já é adulto, né? Então, assim, todas essas doses que a gente recebe, né? De radiação durante a vida, a cada momento, a cada vez que a gente vai no hospital, né? Fazer algum tipo de exame de imagem que tenha radiação ionizante, né? É um possível risco à nossa saúde, sim, né? Então, assim, eu já quero deixar de antemão que a radiação natural do globo não interfere nisso, né? E quando a gente também faz algum tratamento médico também não interfere, tá? Não faz parte dessa contagem aqui que a gente tem, tá? Mas assim, o que o que a gente tem que deixar bem claro, né, nessa parte da justificação é o quê? Que a gente tem que recomendar aos médicos e dentistas, né, porque dentista também pode passar, sim, exames de imagem pra gente fazer, que eles tenham um máximo de cuidado no uso do raio-x, né, e demais radiações ionizantes para evitar exposições desnecessárias, né? Porque, gente, eu fiz o meu TCC foi sobre a radioproteção das crianças no exame de tomografia computadorizada e eu li muito artigo científico falando sobre isso e uma das coisas que eu mais li, assim, foi muito repetido isso, é que normalmente os pais, eles não têm o conhecimento necessário, o que já é errado, não tem o conhecimento necessário do pró e do contra da radiação. Então, assim, muitos pais chegam aos hospitais, chegam às clínicas, falando: eu quero que você faça um raio-x do meu filho. Só que ele não sabe se realmente o filho precisa de um raio-x. E, normalmente, os médicos que atendem esses pais, né, tipo assim, tá bom, eu vou fazer um raio-x, vou pedir esse exame pro seu filho, e vai lá e faz. Só que nem sempre o filho precisa, né? Então, assim, essa parte da justificação a gente tem que pegar muito, assim, muito no pé, vamos dizer assim, dos médicos. Tanto também que eu já li em algumas publicações, né, que os médicos também estão tendo, assim, muito treinamento, né, esqueci agora a palavra, mas é um treinamento, né, vamos dizer assim, pra ver essa questão, porque, tipo assim, ainda mais com criança, né? Eu me pego muito a criança, então por isso que eu tô falando muito de criança aqui. Mas, assim, não só pra criança, pra adulto também, obviamente, pra todo mundo. Então, os médicos têm que saber se aquele pedido de raio-x pra criança, pro adulto, pro idoso, seja pra quem for, vai sim trazer benefícios à saúde daquele indivíduo. Entendeu? Tanto que tá escrito aí, ó, no último parágrafo do slide que eu coloquei vocês aí, botei assim: qualquer atividade envolvendo radiação ou exposição deve ser justificada em relação às outras alternativas e produzir um benefício líquido positivo para a sociedade. O que eu tô querendo dizer aqui? É que antes do médico fazer o pedido de raio-x, ou seja, qualquer outro exame de imagem, para a pessoa, para o indivíduo, ele tem que ver: será que eu tenho algum outro exame que não use radiação que vai ser melhor para esse determinado caso? Se existir, beleza, peça. Não peça exame com raio-x. Raio-x é só em último caso, é só quando realmente é necessário. Então, o princípio da justificação é isso. É os médicos e dentistas terem essa noção e pedirem os exames realmente quando forem necessários. Não sair pedindo assim: a mãe chegou com o filho, olha só, meu filho está morrendo, eu quero que você peça um exame de tórax para meu filho. Só que não, gente, não é assim, não é assim, né? Então, o princípio da justificação é esse: você sim pode fazer o pedido de exame, mas você tem que ter a real justificativa. Olha só, preciso, não tenho outro exame aqui complementar que eu possa fazer, então eu tenho que usar, assim, exame utilizando radiação ionizante para esse indivíduo. Então, eu quero pedir. Então, o primeiro princípio da proteção radiológica é esse: justificação. A gente só deve pedir exames que utilizem da radiação ionizante quando não tivermos mais nenhum outro meio de exame complementar que a gente possa estar fazendo e que traga, sim, benefícios à saúde do indivíduo e não que traga exposições desnecessárias e acidentais ou, enfim,
que não seja nada desse tipo. E aí chegamos, né, no nosso segundo princípio, né, de proteção radiológica, que é o princípio da otimização, né? Esse princípio, ele é mais diretamente ligado à parte ocupacional, ou seja, para a gente que trabalha com, mas também não quer dizer que não esteja ligado ao pessoal do público, né, que faz o uso também da radiação ionizante, setores de radiodiagnóstico, tratamento, enfim, mas é mais, vamos dizer assim, é mais ligado pra gente, que é o setor ocupacional da coisa, né? Então, o que que diz aí esse princípio da otimização, né? Que todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Então, o que que tá querendo dizer aí? É o princípio Alara, né? Eu acredito que vocês já tenham estudado sobre isso, já tenham ouvido falar sobre isso, o princípio Alara, né? Que é o que a gente segue na proteção radiológica, que diz isso, né? Toda exposição que a gente faz no indivíduo do público, no nosso paciente, vamos dizer assim, na gente também, quando a gente trabalha na indústria, né, a gente está sendo exposto à radiação, então toda exposição tem que ser a mínima possível, tem que ser aquela feita somente para o que a gente quer fazer. Eu quero fazer um exame de tórax, então eu vou expor a pessoa, eu vou expor o indivíduo, somente a quantidade necessária que eu consigo fazer o exame. Não preciso ficar lá com a pessoa lá sendo exposta à radiação durante 1 hora para fazer um exame de tórax. Não, entendeu? Então, o princípio Alara diz isso, que todas as exposições devem ser feitas o menor tempo possível, né? Somente para o que a gente quer fazer, somente para aquilo que a gente deseja fazer. E é isso, né? E aqui eu até achei também interessante esse parágrafo aqui no texto, que diz assim: qualquer exposição de um tecido envolve um risco carcinogênico, dependendo da radiosensibilidade desse tecido, né? Obviamente. O que está querendo dizer aqui? Qualquer exposição, né, de radiação ionizante, né, pode sim ter consequências no tecido daquele indivíduo que está sendo exposto, né? E o nosso tecido, né, o tecido do corpo humano, né, seus diferentes tecidos, vamos dizer assim, cada tecido que a gente possui tem uma radiosensibilidade diferente. Então, assim, o cristalino dos olhos é super radiosensível, então a gente não pode ter exposições muito longas a gente não pode pegar, né, ao nosso cristalino, porque senão a gente vai ter sim um risco bem aumentado, uma consequência assim bem forte, né, que no caso é a catarata, né, dependendo da exposição que a gente tiver, a gente pode sim ter catarata nos olhos. Por quê? Porque o cristalino é um órgão radiosensível. Mesma coisa para mulheres e para os homens, né? Nas gônadas. A gente não deve se expor, a gente não deve ter exposição acima do limiar de dose, né? Nas gônadas. Por quê? Porque sim, pode trazer consequências à nossa descendência, né? Então, isso tudo tem a ver com a parte de otimização, que a gente deve sim se expor, mas somente o necessário. A gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer, acabou, não precisa mais, entendeu? Então é isso que tá querendo dizer aqui. Aí no slide de vocês também, né, tá escrito assim, né? A aplicação desse princípio requer a otimização da proteção radiológica em todas as situações onde possam ser controladas por medidas de proteção, particularmente na seleção, planejamento de equipamentos, operações e sistemas de proteção. Então, o que está querendo dizer aqui, gente? Que nessa parte de otimização, né, a gente deve sim se ligar à questão das máquinas que a gente opera, né, seja no serviço de radiodiagnóstico ou na indústria, né? Na indústria a gente usa mais a parte de gamografia, né? Então a gente se preocupa mais com o tempo de exposição do que com os outros parâmetros, né, que a gente tem. Mas na parte de radiodiagnóstico, a gente pode se atentar tanto às máquinas que a gente usa, né? A gente sempre tá vendo. Se você for chefe, não sei se você é chefe da sua seção de radiodiagnóstico, mas se atente a essa questão de atualização da máquina, controle de exposição automático também, que a maioria das máquinas agora já está vindo de fábrica com essa nova opção, né, de trabalho. Então, assim, tudo que essa parte que a gente pode ver, que a gente pode pensar sobre essa parte de otimização, né, da gente expor o mínimo possível, seja o paciente, seja a peça que a gente quer fazer na indústria, enfim. Mas isso tudo meio que reflete na gente, né? Então, toda essa parte que a gente consegue diminuir,
né, da gente expor somente o necessário, o tempo necessário, a gente pode estar fazendo sim, e isso tudo está dentro desse princípio da otimização, né, do princípio Palário. Então, é isso. E agora vamos para o nosso último princípio, né, da proteção radiológica, né? E eu já sei que esse vídeo ficou enorme, então se você ainda tá aqui comigo, segura que o vídeo já tá acabando, tá? Então já peço, deixa o seu like se você estiver gostando, se inscreve aqui no canal, tá? Que eu pretendo fazer mais vídeos assim de aulinhas, né, conversando com vocês. Não é bem uma aula, né, gente? Tô conversando aqui com vocês, né, tentando fazer com que vocês entendam o que eu estou dizendo, né? Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vocês já deixam aqui nos comentários, tá? E se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda bastante, tá bom? Então, vamos lá. Nosso último princípio da proteção radiológica diz respeito ao quê? A limitação da dose individual, né? E esse princípio se aplica tanto pra gente, que é IOE, né? Que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, somos nós, né? Os profissionais da área, quanto ao indivíduo do público, né? As pessoas que vão fazer exames, que se expõem à radiação, né? Em algum determinado, para algum determinado sentido, não sei, fazer exame, fazer tratamento, enfim. Então, esse princípio se aplica às duas categorias, vamos dizer assim, né? E o que ele, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo da limitação de dose? É manter os limites de dose equivalente anual, né? Para os tecidos abaixo do limiar de detrimento. O que está querendo dizer mais uma vez? Vou explicar para vocês. Foi aquele exemplo, né, que eu dei no slide anterior, falando do cristalino dos olhos e das gônadas, né? São dois órgãos super radiosensíveis nos seres humanos, né? Cristalino e gônadas, né? Então, eles possuem, né? Foi feito todo um estudo lá no passado, questões do ICRP. ICRP também fez esse estudo, né? E ele chegou a fazer uma tabelinha que vem falando lá todos os órgãos, todos os tecidos do corpo humano, e eles concluíram esse estudo dizendo o quê? Que cada tecido do corpo humano, ele pode receber vamos dizer assim, um valor de radiação, um determinado valor de radiação, que a partir desse valor, acima desse valor, o detrimento naquele tecido, naquele órgão, já é, tipo assim, vamos dizer, 100%. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente, todos nós, né, todos os profissionais da área, a gente trabalha pra gente nunca ultrapassar esse valor. A gente nunca deve ultrapassar esse valor. A gente sempre trabalha pra gente ficar abaixo desse valor, entendeu? Porque se a gente chegar acima desse valor, né, se a gente passar esse limite, a gente sabe sim que a pessoa envolvida naquilo, sim, vai ter uma consequência severa na vida daquela pessoa. Então, o que a gente faz hoje em dia é o quê? Trabalhar pra gente nunca chegar acima desse valor, pra gente chegar sempre abaixo. Então, por isso que vários estudos durante os anos são feitos para ver se mudou alguma coisa. E aí eu volto com o ICRP, porque o ICRP, desde que ele foi criado, gente, agora eu não lembro o ano exato, mas eu acho que foi década de 60, década de 70, algo assim. Não lembro o ano exato, mas assim, desde que ele foi criado, eles montam essa tabelinha e determinados anos vão passando, né? Eles vêm atualizando essa tabelinha com os novos valores pra gente trabalhar, pra gente o quê? Pra gente evitar essas possíveis consequências nos seres humanos. Então, assim, é bem interessante, por isso que eu gosto disso tudo, gente. Essa questão de proteção, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Então, eu peguei aqui a tabelinha pra vocês, mas eu só vou ler o que tá escrito no slide aí de vocês, que está escrito assim: as doses individuais de indivíduos ocupacionalmente expostos, que no caso é a gente, né, IOE, a gente que trabalha, né, e os indivíduos do público, né, não devem exceder os limites anuais de doses estabelecidos, né? Então foi o que eu falei, existe essa tabelinha, né, que tá lá falando todos os órgãos, todos os tecidos do corpo humano, tem lá um nível de radiação que cada um desses pode ter durante o ano, né, que não comprometa a funcionalidade desses órgãos, desses tecidos, mas a partir do momento que esse valor é ultrapassado, aí sim tem algo errado. Então a gente tem que ver o que está acontecendo, né? E aí eu trouxe para vocês no slide, né? Eu trouxe para vocês a tabelinha aí. Essa tabelinha eu peguei da norma da CENEM, que é nosso órgão regulador aqui no Brasil, a CENEM, né?
Então, a norma, né, NN 3.01, que se eu não me engano, as diretrizes básicas de proteção radiológica, acho que é esse o nome, tá escrito aí no slide. E eu peguei os valores para vocês terem aí uma noção do que tá falando. Então, como vocês podem ver aí na tabelinha, tá? Essa tabela, ela é dividida entre a parte das grandezas, né? E a coluna, né? Coluna do IOE, que somos nós, né? Profissionais da área que trabalhamos com radiação. Tem o indivíduo do público também. Então, feita essas duas partes, assim, para exemplificar, né? Para exemplificar, não. Para informar os valores que a gente deve ser exposto, né? Da radiação durante os anos, né? Então, a tabela é feita da seguinte forma, né? Eles dividem entre dose efetiva e dose de corpo inteiro, né? Porque dose efetiva é a mesma coisa que dose de corpo inteiro. Então, vocês já sabem por aí. Então, o que tá falando aí? Que durante um ano, o indivíduo ocupacionalmente exposto, no caso nós, profissionais da área, nós podemos receber até 20 milisievert por ano, né? Isso para o corpo inteiro, né? Aí, dose equivalente, quando a gente fala de dose equivalente, a gente já está querendo restringir, né? Dose equivalente é para um determinado órgão, para um determinado tecido. Então, na tabela tá escrito aí para vocês, ó, o cristalino, que eu já falei várias vezes aqui durante o vídeo. O cristalino, né? Durante um ano, pra gente que trabalha na área, né? A gente pode receber até 20 milisievert, né? E para a parte de extremidades, né, mão e pé, e pele também, a gente pode receber até 500 milisievert por ano. Então, vocês conseguem ver a partir daí, né, a diferença de valores. Então, a gente consegue ver também o nível de diferença dos tecidos, né, a radiosensibilidade de cada tecido que a gente possui, né. Então, é uma forma bem legal da gente ver quais são os órgãos mais radiosensíveis e os menos radiosensíveis no nosso corpo. E também é uma forma da gente se manter sempre, a gente tem sempre que se manter atento, né, a essas informações, a esses valores. Por quê? Porque a gente nunca quer ultrapassá-los, nunca, né? E só um adendo que eu acho bem importante, né? Tá escrito aí até embaixo, eu acho que ficou pequeno de ler, mas eu vou ler aqui pra vocês, né? Em relação ao nosso, no caso, IOE, né? Em relação à dose efetiva do corpo inteiro, o que diz aqui? Em circunstâncias especiais, a CNEM, que é nosso órgão regulador, né, poderá autorizar temporariamente uma mudança na limitação de dose, desde que não exceda 50 milisievert em qualquer ano. O período temporário de mudança não ultrapasse 5 anos consecutivos e que a dose efetiva média nesse período temporário não exceda 20 milisievert por ano. Então, o que tá querendo dizer aí, gente? Durante 5 anos, a gente que é profissional da área, que a gente trabalha com radiação, né, a gente pode receber até 100 milisievert em 5 anos, né? A gente vai pegar 100, divide por 5, fica 20. Então, o certo é a gente trabalhar a cada ano com 20 milisievert, né? Quando chegar a 5 anos, a gente vai ter os 100 milisievert lá, beleza. Só que sim, acontecem imprevistos, pode acontecer algum acidente, pode acontecer alguma coisa, eu não sei. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não é mesmo? E, de repente, em apenas um ano, a pessoa ser exposta a 50 milisievert. Então, isso aqui a CNEM tá falando que sim, ela deixa, né? Mas é óbvio, isso aqui vai acontecer em uma ocasião especial, alguma coisa aconteceu que essa pessoa teve essa exposição de 50 milisievert em um ano apenas, e nos outros anos ela não vai poder exceder 20, entendeu? Por quê? Porque quando der 5 anos, a pessoa tem que ser, o total, né, nas doses contadas tem que chegar a 100. Se passar de 100, aí já é aberta uma investigação para saber o que aconteceu com aquela pessoa, o que aconteceu lá no trabalho dela, enfim, abre toda uma investigação e a CNEM, tipo assim, ela fica bem em cima disso, porque o trabalho dela é fiscalizar, regulamentar o nosso trabalho. Então, esse é o trabalho da CNEM e eu acho que ela tá super certa quanto a isso, né? Aqui está escrito também embaixo aí, não sei se vocês conseguem ler. Mulheres grávidas não podem exceder 1 milisievert por ano. Então, sim, mulheres que trabalham na nossa área, elas não podem ultrapassar 1 milisievert por ano. Por quê? Gente, mulher grávida, o feto dentro da barriga está se desenvolvendo a todo vapor.
o feto é super radiosensível. Então, a mulher grávida não pode se expor à radiação. Por quê? Porque isso vai vir pro bebê. Então, não rola. O máximo permitido é 1 milisievert por ano, tá? Aí embaixo está escrito: em circunstâncias especiais, a CNEM poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5 milisievert em um ano, desde que a dose efetiva média em um período de 5 anos consecutivos não exceda 1 milisievert por ano. Então, assim, essa parte aqui já está falando, ó, da segunda coluna que está aí na tabelinha para vocês, indivíduo do público. Então, vamos ver as doses que o indivíduo do público podem ser expostos, né, dentro da regulamentação, dentro do que é aceito, né? Então, vamos lá. Indivíduo do público, dose efetiva ou do corpo inteiro, é aceito 1 milisievert por ano. Então, vocês já conseguem ver a diferença da gente que trabalha na área para o indivíduo do público, o indivíduo que só vai lá fazer o exame e vai embora. A gente não, a gente está sendo exposto todo dia, praticamente. Então, vocês conseguem ver essa diferença nos valores, né? De 20 para 1, né? Só que foi como eu li aqui embaixo na tabela, né? Em circunstâncias especiais, sim, a CNEM pode deixar que esse valor de dose efetiva seja de até 5 milisievert. Mas é aquela mesma coisa de antes. Aconteceu alguma coisa, aconteceu algum acidente, o indivíduo do público recebeu até 5, beleza, pode, vai passar. Mas nos 5 anos ao todo, ele não pode passar a 1 milisievert por ano, o restante dos anos, né? Continuando aqui na tabela, né? Dose equivalente agora para o cristalino, né? No indivíduo do público, 15. Então, vocês já vejam a diferença de 15 para o indivíduo do público quanto a 20 para a gente. Então, a gente que é profissional da área, gente, a gente sempre vai receber mais, isso é fato. Porque a gente está lá todo dia, a gente trabalha recebendo radiação espalhada, então, assim, a gente sempre vai receber mais, né? Então, eu acho que você já tem isso na mente de vocês. A gente sempre vai ser exposto mais do que o pessoal do público, né? E, continuando aqui, ó, extremidades de mãos e pés e na pele, tamanho do indivíduo do público, eles podem receber até 50 milisievert por ano, né? E aqui no último, vamos ver, valor médio numa área de 1 centímetro quadrado da parte mais irradiada, né? Dependendo do tecido, né, que está sendo irradiado pelo indivíduo do público. Mas, enfim, gente, é isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa conversa. Eu sei que esse vídeo ficou enorme. Me desculpem por isso. Os próximos que eu vou fazer, eu vou tentar fazer bem menor. Porque, cara, eu não consigo, eu começo a falar e uma coisa vai vindo na minha cabeça e eu vou falando. E no final o vídeo tá enorme. Mas, assim, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Os princípios aqui que eu quis trazer, o princípio da proteção radiológica, qual o objetivo dela. A gente não pode se esquecer do meio ambiente, nunca. Quis trazer para vocês também a questão do ICRP, ICRU, né? O que eles fazem, o que tem a ver aqui com o nosso trabalho, tá? Quis também trazer para vocês os princípios. Eu acho que eu expliquei da melhor forma possível cada um dos princípios. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô querendo dizer aqui com esse vídeo todo. E peço mais uma vez, se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Se vocês não gostaram, vocês deixam aqui no vídeo também, tá? Se vocês têm alguma informação a mais, não sei, se vocês pensam alguma outra forma que eu não tenha falado aqui no vídeo, vocês deixem aqui também pra gente ficar conversando, tá? E peço mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!